sonho dentro do sonho. Relatos de terror. Eu sempre tive sonhos estranhos, mas raramente eram assustadores, até que a partir de uma certa idade, comecei a ter muitos problemas para dormir devido às coisas estranhas que presenciava, ou pouco antes do sonho, ou no sonho, ou quando estava acordando. Aqui está um dos dias mais bizarros. Eu costumo trabalhar bem cedo e pelo horário do almoço, já estou em casa, então costumo tirar um longo cochilo depois de comer. Era um dia totalmente monótono e comum, rapidamente lavei a louça depois que almocei, fiz algumas tarefas rápidas e deitei no meio da minha cama, com os pés pendurados do lado de fora. Um vento frio entrou e eu me cobri até a cabeça, deixando só uma parte do rosto para fora. Dormi encolhida e com os braços meio para cima, segurando a coberta na altura do rosto. Sonhei algo sem sentido, que envolvia uma rua de paralelepípedos e casas coloridas, até que acordei. Por um segundo consegui me ver deitada, na mesma posição que fui dormir e vi alguém de pé em cima da cama. Depois de um flash, abri os olhos e via o meu armário na minha frente, não conseguia me mexer. Senti o peso de alguém ajoelhado em cima de mim. Tentei mexer os braços, mas senti que tinha algo me segurando. Fiz mais força para tentar sair dali e senti dedos tocando meu pescoço. Consegui soltar uma das mãos. Em um súbito momento de coragem, ainda sentindo os dedos se mexendo pelo meu pescoço, segurei a mão daquilo que estava me prendendo e senti a força de meus braços sendo sugada. Comecei a sentir um formigamento, que começou pelos dedos e foi irradiando pela mão, pelo pulso. Soltei a mão e rapidamente o formigamento sumiu, respirei fundo e segurei novamente. Dessa vez, mantive firme, mesmo com a força de meu braço sumindo e o formigamento incomodando. Senti os dedos se mexendo rapidamente no meu pescoço e meu outro braço se soltou. Senti pela inclinação do colchão onde ele estava se apoiando. Com a outra mão, segurei seu pulso. E senti seus dedos tocando minha mão e meu pescoço. Segurei firme até que parei de sentir as mãos e comecei a deixar de sentir meus braços. Até o cotovelo, assustei, estava cansada e suada, parecia que aquilo estava drenando todas as minhas forças e decidi soltar ambas as mãos. Quando soltei, acordei. Abri os olhos novamente e lá estava meu armário. Eu ainda estava suada, mas consegui me mover sem dificuldade, minhas mãos estavam tremendo. Me sentei na cama e olhei em volta, não sabia dizer o que tinha acontecido, se eu tinha de fato acordado ou se acordei dentro do sonho, só sei que eu realmente estava na mesma posição que fui dormir, a mesma posição que me vi deitada. Depois disso, muitas outras coisas aconteceram. Não era a minha mãe. Este é um relato verdadeiro que aconteceu comigo por volta de 2019 a 2020. Estava chovendo muito e eu estava sozinha em casa, como de costume. Peguei meus fones de ouvido e aumentei ao máximo, achando que minha mãe demoraria a chegar, pois a chuva estava forte o suficiente para manter qualquer um dentro de casa. Imaginei que ela estivesse na casa de alguém ou dentro do supermercado esperando a chuva passar. Enquanto ouvia música, senti um arrepio e a sensação de que alguém estava me chamando. Tirei os fones rapidamente e me atentei a qualquer som. Ouvi o ranger da porta da frente, seguido de passos rápidos e arrastados, que pareciam vir de pés com sapatos molhados, não sei explicar bem. Mãe, eu a chamei e a mesma respondeu, cheguei, vem me ajudar aqui. Eu não costumo ajudar a organizar as compras, então fingi nem ter ouvido e fiquei na minha, mas ela insistiu. Continuou me chamando e repetindo meu nome de forma obsessiva. Eu respondi que já estava indo, mas nada adiantou. Ela continuou a gritar e gritar o meu nome. Eu senti um frio na espinha e levantei da cama num pulo. Gritei de volta. O que foi? Tô aqui. Saí do quarto e fui correndo até o cômodo de onde vinha a voz estridente da minha mãe, mas ao chegar, não havia nada, ninguém. A porta da frente estava aberta e batia com a força do vento vindo da rua, onde ainda chovia forte. Andei pela casa e nada encontrei, nem sinal da minha mãe ou das compras. Senti um medo terrível, fechei a porta e corri de volta para o meu quarto, pensando que se fosse um ser sobrenatural, eu não saberia o que fazer para me defender, ou talvez eu estivesse finalmente louca. Nesse caso, precisaria fugir de mim mesma. Me escondi embaixo da cama depois de ter trancado a porta do quarto e novamente ouvi os gritos, a voz da minha mãe me chamando com toda a força. Mas agora que eu sabia que havia algo errado, aquela voz nem era tão igual à dela. Conforme gritava mais alto, parecia mais grave e forçada. Era outra pessoa, outra coisa. Escutei sons de coisas caindo, quebrando e sendo arremessadas contra a parede. Tremi e implorei a Deus mentalmente para que me tirasse daquilo.
Depois do que pareceram horas, a chuva já havia passado e eu nem vi quando isso aconteceu. Escutei batidas na porta, era minha mãe, me aproximei da porta temendo que não fosse ela, perguntei o porquê de não ter entrado de uma vez, mas é que ela havia perdido as chaves de casa e achava que a porta estava trancada, então bateu para que eu fosse abrir, ela entrou e eu contei o que havia acontecido. Não haviam móveis quebrados, coisas no chão, nada que provasse a veracidade do meu relato. Então ela não acreditou em mim e jogou a culpa na minha insônia. Sinceramente, ainda acha que sou louca. Nunca encontramos as chaves dela, mas acho que alguém encontrou naquele dia. E usou para abrir e entrar em nossa casa. Eu nunca soube quem era. Tinha algo na floresta. Foi há cerca de 2 anos atrás, eu e um grupo de amigos decidimos subitamente ir em uma cachoeira da nossa cidade. Era relativamente longe, cerca de 10 quilômetros de distância, mas iríamos de bicicleta, então estava tudo bem, era cerca de 15 horas da tarde de um domingo. A pedalada foi bem difícil, pois a minha cidade é muito montanhosa e, ao subir na maior rua da cidade, uma subida de 30 minutos, adentramos em uma floresta de eucaliptos, daquele tipo em que é extraído madeira, e fomos floresta adentro, por trilhas bem fechadas, mas por fim chegamos ao local. Banhamos e nos divertimos, o problema foi na volta, demoramos mais que o esperado e tivemos que voltar quando estava literalmente escurecendo. Nesse ponto quero que entendam que o local que estávamos era comum ver aparições de onças e, hora ou outra, aparecia alguém morto. Quando começamos a voltar, ainda na floresta, escureceu a um ponto que não dava para ver a luz de nada, tínhamos apenas as lanternas das bicicletas e de celulares que pouco iluminavam. Para piorar, o pneu de uma das bicicletas furou e eu só queria sair dali o mais rápido possível. Eu estava com muito medo do que poderia acontecer a qualquer um de nós. Dentro da floresta não poderíamos pedalar com velocidade e nem poderíamos deixar alguém muito atrás do grupo, então fomos devagar, muito porque estávamos exaustos. Foi aí que todos nós, subitamente, sem falar uma palavra para os outros, sentimos a mesma sensação, como se estivesse uma presença perto de nós, nos observando, uma pressão que não consigo explicar direito. Cada um de nós descreve algo que sentiu, como, por exemplo, um amigo meu sentiu enjoo, outro relatou que ouviu passos de longe. O que eu senti foi o seguinte: eu estava caminhando e ouvindo a floresta, você sabe, quando você consegue ouvir, mesmo que no escuro que existe um espaço aberto ao seu redor, que o som consegue se propagar livremente. Mas naquele exato momento senti como se 2 muralhas se levantassem e tapassem o caminho do som se propagar, me senti em um local fechado e não conseguia ouvir nada vindo da floresta, nada mesmo. Felizmente nada ocorreu a nenhum de nós e, quando voltamos, todos falamos da coisa que sentimos ao mesmo tempo. Já se passaram 2 anos e não consigo explicar o que foi aquilo. Acredito que realmente havia algo na floresta e nós não poderíamos ficar lá.